Minuto do Patrimônio Cultural. Realização Grupo Bandeirantes e Academia Campinense de Letras. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Trânsito. Chegar a Campinas pelo Tapetão com boas condições, motorista não perde tempo na Buarque de Macedo, passagem pela Imperatriz até a chegada a Barão de Itapura. Pela Carolina Florense tem boas condições. Agora o drive-thru do Mac é drive tudo, então vai passando de bike, skate, moto, patins, o que você quiser. Vai com tudo, passa no drive do Mac. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 11h33. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando pelos aplicativos Band Rádios, YouTube e Facebook, seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, dia 29 de setembro de 2021, uma quarta-feira que os palmeirenses estão de sorriso largo, aberto, contentes e felizes com a classificação do Verdão para a final da Libertadores da América. Mas é quarta-feira também de futebol campineiro, com a dupla em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. E quem joga primeiro é o Guarani, às 7 horas da noite enfrenta o Cruzeiro. O destaque do Bugre chegando com você, Marcos Luiz. Ô, Júlio Nascimento, como falaria Ludmilla, né? É hoje, hein, Júlio? É hoje que o Guarani vai enfrentar o Cruzeiro às 7 da noite no estádio Brinco de Ouro. Daniel Paulista oficialmente não confirmou o time. Claro, de praxe, só irá anunciar momentos antes. Guarani vencendo melhora a sua situação e continua sonhando com o acesso. Júlio. E depois tem a Macaca em campo, o repórter Antônio Lupe com destaque da Ponte Preta. Lupe. É verdade, Júlio, um abraço a você, a todos que acompanham nossa área. Um pouquinho mais tarde, às 9h30 da noite, a Ponte Preta enfrenta o CSA em Maceió. Macaca busca sua segunda vitória como visitante e tenta emplacar o terceiro jogo consecutivo com vitória na Série B. Gilson Kleina não terá Rodrigão. João Veras deve ser mantido. E a última vez que a Ponte venceu o CSA em Alagoas, Kleina era o treinador da Macaca. A opinião da Bandeirantes, Gleger Zorzinho, olhar técnico. Qual é o seu destaque? Um abraço pra você, Gleger. Um abraço pra você, Júlio, pro amigo ligado na Bandeirantes. É aquilo que a gente sempre diz, né? A estratégia perfeita. E o professor Abel deu um show ontem, né? Conquistou a vaga para a final da Libertadores num belíssimo jogo de futebol. E eu queria dar um destaque para uma pessoa que estão falando aí que vai sair do Palmeiras, que o Palmeiras não vai renovar. E ontem mostrou que é ser um baita de um jogador e um belíssimo profissional. Tô falando aqui do Fábio Melo. O cara jogou demais. Felipe Melo, desculpa. Felipe Melo, jogou muito. Jogou demais. Aê. O cara é um monstro. Eu não sei não, viu? Palmeiras eu acho que vai voltar atrás na decisão que já tinha tomado lá atrás, né? Bem lá atrás, dizendo que não ia renovar o contrato do Felipe. Jogou demais. Parabéns ao Palmeiras
E os palmeirenses estão em festa. E nós cravamos aqui, Júlio. Errei o resultado, mas eu cravei que o Palmeiras passaria. Eu acho, num contexto geral de estratégias e até pelo campeonato, pela Copa Libertadores, o professor Abel, que já no ano passado, na temporada passada, digamos assim, já tinha vencido o professor Cuca, que estava no Santos, na final da Libertadores. E ontem ele deu mais um show e mais uma aula de tática no mesmo professor Cuca. Tá aí, Palmeiras na final, e acho que hoje o Flamengo vence e vai fazer a final com o Palmeiras. Júlio. Um abraço aqui pro padre Fábio de Mello também, né, Gleck? Monstro. Eu tava falando com ele agora há pouco, eu acabei confundindo. Tava falando com o padre e acabei confundindo aí. Carlos Henrique, o bate pesado, abraço pra você, CH. Oi, Júlio, bom dia, boa tarde a todos. Daqui a pouquinho, hein? Tem semifinal do Mundial de Futsal na Lituânia, Brasil contra a Argentina. Metal esfregando em mental, imperdível, Júlio. Estamos no ar com nossa área desta quarta-feira com os trabalhos técnicos da dupla Leandro Renato e Lucas Fernando, coordenação técnica de Gil Kleber, o comando de esportes é de Carlos Batista e a direção regional do jornalista Rodrigo Neves. Trânsito. Via Expressa Valdemar Pascoal, Via Expressa Aquidaban, sem dificuldades, boas condições pela passagem, o Bosque do Jequitibás, Marconde Salgado até o Laurão. A Princesa do Oeste apresenta boas condições nesta manhã de quarta-feira. Motociclista, cadastre-se e ganhe descontos nos produtos Móbil Supermoto. Acesse Móbil no Facebook e saiba mais. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Vera Cruz. Um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Vera Cruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, conjunções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Vera Cruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Muito bem, são 11h40. Daqui a pouco informações de Guarani Ponte Preta. Eu quero falar de parceria. Chama o Cimento Montes Claros Ultraforte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovando. O cimento ideal para sua construção, com secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa com rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais, convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O cimento que está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal de contas, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia, é só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultraforte, o seu parceiro para toda a obra. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band.
Vamos lá, informações do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz aqui na Bandeirantes nessa quarta-feira. É dia de bugre em campo, hein, Marquinhos? Ô, Júlio, tudo bem aí comigo, Júlio? Eu tô bem, Marquinhos, graças a Deus, e você? Ah, também, Júlio. Um abraço pra você, pro amigo da Rádio Bandeirantes também, né? Guarani, esse jogo contra a equipe do Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo, aquela questão toda envolvendo a confusão na última partida, o Guarani vai tentar tirar tudo isso para o lado positivo em relação ao que apresentaram Cruzeiro e CSA. Mas aqui o assunto é Guarani, e para quem não ouviu ontem, Júlio, a palavra de Matheus Ludick, jogador da equipe do Guarani. Todo jogo agora é uma decisão para nós. A gente tem que entrar concentrado todos os jogos como a gente vem entrando, com seriedade e concentração total, que o jogo vai ser decidido no detalhe. O Cruzeiro é uma grande equipe, então a gente precisa estar concentrado 100% e buscar sempre a vitória. A gente vem brigando pelo acesso e o Cruzeiro vem brigando para escapar cada vez mais da zona de rebaixamento. E nossa obrigação é ganhar. Nós estamos jogando em casa, precisamos dos 3 pontos. Infelizmente a gente não conseguiu a vitória no último jogo contra o Curitiba. Então a gente precisa corrigir algumas coisas que a gente vem fazendo errado para não acontecer novamente 6 erros e buscar a vitória como a gente vem buscando todos os jogos. O jogador falou da sua origem. Eu fiz minha base na Chapecoense, fiquei 5, 6 anos na Chapecoense e tive a oportunidade de vir para o Guarani disputar a Copa Paulista. E graças a Deus consegui me destacar e subir profissional. O que eu tenho para falar da base do Guarani, que ela é muito boa, a estrutura é ótima, os treinadores são excelentes, então não tenha dúvidas que com certeza a base do Guarani vai formar mais jogadores no profissional. Matheus Ludick, o que você pode falar também das categorias de base da equipe do Guarani e o seu sentimento por enfrentar o Cruzeiro nesta quarta-feira? Como eu falei anteriormente, a base do Guarani é muito boa, a estrutura é show de bola, não tem que reclamar, eu tenho certeza que logo formará vários jogadores, como temos exemplos no profissional, eu e mais vários atletas jovens. E quanto ao Cruzeiro, a gente tem que respeitar o Cruzeiro como a gente respeita todos os jogos, mas precisamos buscar os 3 pontos, que é fundamental. Eu acho que é muito importante para o atleta profissional ter o apoio da família. O apoio familiar é muito importante, porque você passa por várias situações e sem a família é difícil você passar por elas. Então é fundamental o apoio e a minha família vem me ajudando muito, mesmo morando longe, e sempre me ajudou e tenho certeza que sempre vai me ajudar daqui para frente. A conversa com Daniel Paulista, no momento em que ele se tornou titular. Infelizmente o Diogo acabou se machucando e o professor Daniel Paulista sempre passa confiança para a gente e sempre falou que a gente precisa estar preparado, porque uma hora ou outra a oportunidade chega. E eu, graças a Deus, pude aproveitar a oportunidade da melhor maneira possível. Espero contribuir cada vez mais para o Guarani, para a gente conseguir nossos objetivos, que sempre são as vitórias. E eu acho que para qualquer jogador, o jogador sempre precisa de uma sequência. E graças a Deus eu estou tendo uma sequência, acho que eu vou para o meu 7º jogo como titular. E quanto mais você vai jogando, mais confiança você vai tendo e as coisas vão acontecendo naturalmente. Então, somente tenho a agradecer, e quando a gente chega ao profissional, a gente precisa trabalhar ainda mais. E eu, graças a Deus, venho trabalhando, procurando melhorar sempre e evoluir sempre, né? Eu acho que o jogador de futebol nunca pode se acomodar, independente da situação que esteja, e estou muito feliz pelo momento e espero trabalhar cada vez mais. Com a sequência de jogos, o jogador tem mais confiança, então as coisas vão acontecer naturalmente. E o grupo de jogadores vem me ajudando bastante, os mais experientes desde os mais jovens, e vem me ajudando muito. Então consequentemente as coisas vão acontecer naturalmente, eu vou tendo mais confiança. O que eu procuro fazer sempre é poder ajudar ao Guarani. Legal, tá aí o Matheus Ludick, que deve ser titular. Ele já é titular da equipe do Guarani em 7 jogos, hein, Júlio Nascimento? Pois é, inclusive ele conquistou essa condição, né, Gleger? O Matheus Ludick, aos pouquinhos ali, né, caladinho, de repente teve uma oportunidade e agora já vai para o seu 7º jogo consecutivo na lateral. E a expectativa é de que continue como titular, né? Tá numa evolução, tá vindo muito bem. Eu sempre fico muito feliz, né, quando os garotos da base recebem a oportunidade e dão conta do recado. E hoje, mesmo com o Diogo Matheus voltando, se recuperando, com a contratação do outro menino, Samuel, o Ludick é o titular da posição, né? É por isso que às vezes, né, Júlio, a gente costuma dizer, eu particularmente, investe um pouco mais na base, né? Usa mais os meninos. Você vê aí a contratação do Samuel, né? Não teve necessidade nenhuma. O Ludick está aí de titular absoluto, e com a volta do Diogo Matheus,
apesar de tecnicamente achar o Diogo Matheus mais jogador, mas o momento é do Ludic. O momento é do Matheus Ludic, que é um menino que tá vindo muito bem. E encaixou, né? Deu liga ali com o sistema defensivo do Guarani. Ele é um jogador que aparece à frente também, sabe o momento, sabe a hora. Ele tem o time daquele sprint final, de chegar no fundo, ele bate bem na bola. Então, tá aí, tomou conta da posição. Pra mim, hoje, o Matheus Ludic é o titular da lateral direita do Guarani. Não tenha dúvida. Mesmo, repito, com a volta do Diogo Matheus e também com a contratação do menino Samuel, indiscutível. Ludic é o dono da posição. Pois é, SH, inclusive o Guarani tem hoje um compromisso importante, né, contra o Cruzeiro, um jogo importante para a sequência do Guarani na temporada, porque a rodada começou já com sinal de alerta, né? Primeiro com a derrota do Goiás, que já deixou muita gente animada ali, porque o Goiás era o terceiro colocado e hoje já tá fora do rebaixamento, mas o Avaí e o CRB ganharam. O CRB foi para 47 pontos, abriu 6 de diferença para o Guarani, e o Avaí foi para 46, abriu 5 de diferença para o Guarani. Então, jogando em casa, independente se é o Cruzeiro, que é um time de muita tradição, e a gente respeita, claro, a história do Cruzeiro, o Guarani não pontuando hoje, eu falo de vitória, já vai ficar numa situação complicada aí nessa briga pelo G4, CH. O campeonato está mostrando que não tem ninguém garantido. Veja o Coritiba que empatou em casa com Confiança. Então, e o Náutico perdeu a terceira com o professor Hélio dos Anjos, né, no retorno. O CRB ganhou fora de casa. A chapa está esquentando lá. A classificação, ela está muito embolada e ganhou 2 improváveis há 5 rodadas atrás. O Vasco e o Avaí. O Avaí já passou para 46 pontos e o Vasco tem 40 e num sprint muito forte. Se assiste o Vasco jogar, o time está com o Fernando Diniz na ponta dos cascos. Então o Guarani hoje, eu sei que é o Cruzeiro, eu sei que é o Luxemburgo, mas não dá para imaginar, se quiser continuar sonhando, outro resultado a não ser vitória. E não pensem vocês que o fato de ter se complicado com o CSA, jogador expulso, que o Cruzeiro vem aqui desfalcado, não. Hoje, por exemplo, vai voltar o Marcelo Moreno. Então não tem vida fácil, não. Não tem. Se o Guarani não jogar futebol, se o Guarani defensivamente não estiver controlado, se o goleiro do Guarani não falhar, a chance aumenta bastante. Mas é jogo igual, é pegada forte, mas não é a obrigação do Guarani, né, que está jogando contra o Cruzeiro, mas está jogando dentro de casa. E a gente fez a projeção ontem, né, Júlio? Se quiser ganhar chance de poder estar lá no bolo para subir, tem que ganhar 7. 6 são em casa. E o jogo hoje é em casa. Então, tem que vencer o Cruzeiro. Pois é, aqui deixa eu ler aqui as mensagens dos nossos ouvintes. O César Costa, se o Guarani não ganhar do Cruzeiro, já era. Tem que partir para cima, manda aqui o César Costa. Ô louco, que é a rádio que eu tô escutando, cansei de escutar aí que o time tava lá em cima, já tinha subido, agora tá dizendo que não tá garantido. Nosso ouvinte aqui não se identificou, né? Eu acho que ele tá querendo dizer que tinha time que já tava lá praticamente garantido, agora não tá, mas o G4 tá se transformando toda a rodada, né? O Coritiba, por exemplo, ontem empatou com Confiança, tá com 53, é uma boa vantagem ainda em relação ao Botafogo, mas se o Botafogo vencer o Vitória, o Botafogo vai a 50, fica 3. Coritiba fica 3 de vantagem do Botafogo. Tá muito legal essa briga aqui pela liderança do campeonato. Aí o CRB, que tinha oscilado nas últimas rodadas, tinha inclusive perdido 2 vezes nos últimos 5 jogos, já se recuperou, venceu o Náutico muito bem. Já foi lá para 47 pontos. E o Avaí arrancou 3 vitórias seguidas do campeonato, foi lá pro G4 e tá jogando bola, hein? Então não dá pra brincar realmente essa parte de cima, não. O Guarani tá com 41, se vencer vai a 44, fica coladinho aí nos times do G4 e abre uma vantagem pro Vasco, que tá querendo fazer uma graçola aí na parte de cima do campeonato, né? Não pode deixar o Vasco chegar, não. Senão o bicho pega. Sabe que o Vasco é um time de muita tradição, né? E agora com a torcida em campo, de volta às arquibancadas, tem que tomar cuidado aí com esses adversários complicados que o Guarani pode ter. Não pode bobear. Respeito muito o Gleger. Foi um goleiro razoável, na minha opinião,
Mas o Rafael Martins e o Gabriel Mesquita são ruins, não servem para essa divisão. É hora de testar o terceiro goleiro. É o Edson Lencioni, manda aqui. Pergunta pro Rafael Martins se ele resistiu, se ele assistiu, acho, né? Como joga uma bola para escanteio sem jogar nos pés do adversário. Manda aqui o Lucas. O Agnaldo de Americana, só a vitória mantém viva as esperanças. Se empatar, adeus classificação. É o Agnaldo que manda aqui a mensagem. O CH vai comer pipoca hoje para assistir algum jogo? Não, que tem que trabalhar, né, CH? Flávio? Não. E não deu muita sorte também, não funcionou muito. Vamos trocar isso aí então. Aliás, eu coloquei no fundo do armário minhas pantufas do Mickey Mouse. Aposentei momentaneamente. E a pipoca? Ô, Júlio, A pipoca é bom, hein? Pipoca é bom. Só pra falar do ouvinte aí que mandou, né? Que o Rafael Martins e o Gabriel Mesquita são ruins, né? E que eu fui apenas razoável. Na opinião dele. Como seria bom se o Guarani tivesse um goleiro hoje razoável, hein? Não levante tanto a bola do Lutke, por favor. Manda aqui o Robson Oliveira. Bom dia, Júlio. Pergunta para Marquinhos se o Regis não joga hoje porque pertence ao Cruzeiro. Não pertence não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Alô, Xexé! Aí, o Regis já se desvinculou do Cruzeiro desde a sua chegada no Guarani. O Xexé, o Regis, não sei se você vai se lembrar, ele deixou o Cruzeiro em janeiro e nem jogou o último mês de Série B porque ele já não tinha mais contrato. Ele estava livre no mercado antes de assinar com o Guarani. E parabéns ao Michel Alves, né? A gente tem que elogiar quando necessário. O Michel Alves teve uma movimentação pelo Regis muito interessante, porque tinha time da Série A interessado nele. Ele ficou no banco no Campeonato Paulista, não reclamou. E na Série B luziu. Apesar do jogo contra o Coritiba, o Regis é o protagonista desse Guarani. E o Xexé tá mandando abraço aqui pro André Xará, bugrino da pele até o osso. Então um abraço aqui do Xexé para o André e para os torcedores do Guarani. Mais mensagem: se o Guarani não ganhar esses 2 jogos, esquece classificação. Zé Carlos de Hortolândia. Sobe. Os 3 próximos jogos do Guarani tem que fazer 9 pontos, viu, Cavalcante? Tem que vencer todos aqui, segundo o Cavalcante. São contra times da parte de baixo da tabela. O Guarani pega o Cruzeiro nessa rodada, que é o 15º colocado. De onde que o Luxemburgo tirou esse negócio que vai brigar por acesso, né, cara? O Luxemburgo é louco, pô. Que ele é louco, a gente já sabe, né? O Cruzeiro tem 31 pontos, bicho. Ele faz umas contas malucas. Tá 15 do G4. Como que ele vai tirar 15 pontos em... Não, esquece. Não, esquece. Também acho. O Cruzeiro não tem chance alguma de acesso. Mas isso daí é uma forma, né? Pode até vencer 5 seguidas aí, mas tem uma coisa. Eu acho que foi o CH que comentou isso ontem, né? Que nós não podemos deixar de enaltecer a garra do time do Cruzeiro, os caras correndo, querendo. E é verdade, e o Luxemburgo ele usa isso muito, né, cara? Para um momento delicado, um momento ruim. Eu quero lembrar que em 2001, o Marquinhos do CH e trabalhava lá na época no Corinthians, e nós estávamos em penúltimo colocado no Campeonato Paulista. Ele assumiu um jogo, inclusive um jogo aqui no Brinco de Ouro. Nós íamos jogar contra o Guarani e nós perdemos o jogo pro Guarani. 2-1 de virada. Chegou no vestiário, sabe o que ele falou, Júlio? Jogando desse jeito, nós vamos ser campeão paulista. Ninguém entendeu absolutamente nada. Sabe o que aconteceu? Corinthians campeão paulista. Então, assim, ele tem umas coisas, ele faz umas matemáticas. Eu acho que é pra balançar, né? Exatamente. E não tem outro discurso. Porque assim, ele pode até internamente brigar, o Cruzeiro pode até subir numa loucura, né? A gente viu o América do Felipe Conceição bater na trave, né? Na mesma circunstância. Ficou muito perto do acesso em 2019. Então assim, é possível. O Ceará fez isso já, de sair da zona de rebaixamento. O Guarani recentemente com o Carpino teve uma arrancada legal. Mas, é difícil, cara. Ele colocar na entrevista coletiva assim, bater no peito e bancar que o time vai brigar lá em cima... Eu achei corajoso. Mas enfim, o Guarani pega o Cruzeiro, que é o 15º, depois pega o Brusque, que é o 17º, e o terceiro jogo... É o Londrina, não é? Londrina, que é o 16º. Isso, que é a abertura do público pro Guarani, dia 9, não é isso, Júlio? Acho que o Cavalcante aqui tá numa matemática correta. Se fosse... Dá pra ser mais conservador aqui também, colocando 7 pontos de 9, porque tem jogo fora de casa, tem um Cruzeiro em casa, que é sempre um jogo difícil. Mas é mais ou menos por aí sim, Cavalcante. 3 próximos jogos são importantes pro Guarani. Todos são, né? O Gessé, Padre Anchieta. Meu apelido na minha infância era Gessé, não sei porquê. Esquece esse negócio de subir, gente. O time é fraco.
Tá bravo aqui com o Guarani. Vão subir 4 campeões, Miguel Campos Elíseos. Bom, são 6 campeões, certo? Curitiba, Botafogo, Vasco, Guarani, Cruzeiro. Pô, tem mais um, hein? Não são 6? Avaí não ganhou, não, né? Não, aí só a Série B. Goiás também não, acho que são 5 mesmo. Curitiba, Botafogo, Guarani, Vasco e Cruzeiro. Bom, então ele tá apostando aqui que sobe em 4 e o Guarani deve estar no bolo, né? A não ser que ele coloque o Cruzeiro aqui arrancando. A diferença do Vasco é que é treinador. Sempre diz que vai subir e o técnico do Guarani não acredita no próprio trabalho. Manda aqui o Edson. Pergunta para o CH se ok. Falta para o Guarani é sangue nos olhos, dentro de campo. Se o que falta, o corretor corrigiu para ok, o que falta para o Guarani é sangue nos olhos, Carlos Henrique? Também. Eu acho que entre os postulantes, esse é o jogo que eu assisto, né? Cada um vê futebol de uma maneira. A Série B tem muito disso. A Série B me ensinou ao longo desses 13 anos que eu estou aqui em Campinas, fazendo todo ano mesmo o campeonato, que se você não tiver uma compensação de muita disposição em campo, você não sobe. E eu não tenho visto isso o Guarani. O Guarani tem futebol. O futebol do Guarani é muito organizado, tem valores individuais muito bons. Mas ainda está faltando algo mais para mim. Gleger, boa tarde. Você foi um ótimo goleiro. Fernando Parque Cidade. Aê! O Ricardo Bebê do Centro. O Gleger não foi razoável. Foi um bom goleiro sim. Acompanhei ele no brinco e ajudou muito o Guarani. Se ele tivesse hoje no Guarani, estaria diferente de goleiro. O Gleger era outro patamar. Tem confronto direto com... pelo carinho. O pessoal que te defendeu, Gleger. Os seus fãs foram aqui, se manifestaram. O Guarani, se não ganhar hoje, se complique muito. O André Patti do Taquaral tá relembrando aqui que foram 27 gols marcados nos últimos 5 jogos entre Cruzeiro e Guarani. Sempre muito gol. Júlio, são só 5 campeões mesmo. Ô Gilberto, passou alguma coisa na minha cabeça aqui que eu fiquei confuso se o Avaí e o Goiás brigaram por título em algum momento. Acho que o Goiás, quando o Corinthians foi campeão em 2005, liderou o campeonato, por isso que eu tava com isso na cabeça. Mas são só 5 mesmo, são 6 não. Mas é o recorde de times campeões brasileiros participando do mesmo campeonato na Série B. Bom, Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Guarani, combinado? E na tela da Band também, Júlio. Maravilha, agora são 11 horas e 58 minutos. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes, 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vasco venceu o Goiás 2-0, Avaí derrotou Londrina 2-0, o CRB passou pelo Náutico 3-1 e o Vila Nova venceu o Operário 2-1. O Curitiba empatou com Confiança em casa, placar de 1-1. Hoje à noite tem Guarani e Cruzeiro às 7 horas, no mesmo horário Brasil e Brusque, às 9h30 Vitória e Botafogo, CSA e Ponte Preta. A rodada termina amanhã às 9h30, Sampaio e Remo. Curitiba 53, Botafogo ainda joga 47, CRB 47, Avaí 46. Goiás tem 45, Guarani 41 ainda joga na rodada. A Ponte Preta, 14ª com 32, ainda vai jogar, pode pular para 35. E na zona de rebaixamento, o primeiro time fora é o Londrina com 27, o Brusque, que ainda joga 26, Vitória também vai jogar 25, Confiança 22 e o Brasil de Pelotas na última colocação com 16 pontos. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros, ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só que põe a mão na massa, sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas.
Venha conhecer o Medplex Veracruz, um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Veracruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, com junções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Veracruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. E atenção para este recado. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Concede, soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. A Concede está preparada para garantir a você um melhor benefício. Vai tomar um cafezinho com o pessoal no escritório para entender direitinho como é que funciona. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério 1411, no centro da cidade. Fale com a Concede e garanta sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. Concede. Ele pode ser o seu homem de área. Nossa Área, na Rádio É Bandeirantes. hora da ponte na Band. Informações da Ponte Preta, chegando com você, Antônio Lupe. Tudo bem, Júlio? Mais uma vez um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando nossa área aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje a Ponte Preta entra em campo 9h30 da noite para enfrentar o CSA. Um duelo de duas equipes que estão vivendo um bom momento na competição. A Ponte venceu as suas duas últimas partidas contra o Brasil e contra o Operário, lá em Ponta Grossa. Foi a primeira vitória da Ponte jogando como visitante. E a Macaca agora busca emplacar pela primeira vez na temporada o terceiro jogo consecutivo com vitória. Já o CSA vem de 3 vitórias consecutivas e em caso de uma vitória hoje em cima da Ponte, praticamente volta aí a brigar por uma vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, a Macaca aposta no seu retrospecto com Kleina jogando no Estádio Rei Pelé com o CSA. A Macaca, a última vez que venceu o time alagoano jogando fora de casa foi em 2018, naquela sequência, naquela arrancada que o técnico Gilson Kleina conseguiu no final da temporada, só que no empate contra o Avaí, a Macaca não conquistou acesso. O jogo contra o CSA na oportunidade foi o segundo dessa arrancada. A Ponte venceu por 2-1, gols de Matheus Vargas e Danilo Barcelos. Só que infelizmente não conquistou o acesso. E naquela ocasião o Kleina era o treinador e hoje ele novamente estará no banco de reservas. Em relação ao time, a única dúvida está no sistema defensivo. Eu acredito que o Cleilton deve atuar ao lado do Ryan, mesmo com a volta do Fábio Sanches no sistema defensivo da Ponte Preta. O Sanches, que cumpriu suspensão na última partida por conta da expulsão contra o Operário.
volta a ficar à disposição, mas acredito que no banco de reservas. Outra mudança no time deve acontecer no meio-campo. O Lucas Cândido deve voltar ao banco de reservas e o André Luiz, que também cumpriu suspensão, deve voltar ao time titular. Com isso, se não tiver nenhum problema, o time da Ponte Preta deve enfrentar o CSA com o Ivan Quaresma no gol. Na lateral direita, a presença do Felipe Albuquerque. Na zaga, Cleilton e Rayan, com a possibilidade do Fábio Sanches. E na lateral esquerda, o Rafael Santos. No meio-campo, a presença do André Luiz, Marco Júnior e Fecim. No ataque, a presença do João Veras, Moisés e Richard. O Rodrigão continua fora porque apresentou sintomas de gripe, está em isolamento e deve voltar às atividades, aos treinamentos, apenas no final da semana. Ele ainda é dúvida também para o duelo contra o Vila Nova no próximo sábado no estádio Moisés Lucarelli. E hoje a Ponte precisa de um resultado positivo, precisa conquistar pontos, até por conta desse confronto no próximo final de semana contra o Vila. O Vila, que também conseguiu uma arrancada incrível, ontem venceu o Operário por 2-1, passou a Ponte Preta na tabela de classificação e as duas equipes, Ponte e Vila, estão tentando se afastar o mais rápido possível da zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Já o CSA, como eu disse, vem de 3 vitórias consecutivas. Em caso de mais uma vitória hoje, praticamente entra na briga pelo G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Mozart deve fazer apenas uma alteração, na verdade 2 alterações na equipe. O Cristóvão, que está suspenso, deve dar lugar ao Everton Silva. E na esquerda, a volta do Hernandes, que inclusive já passou pela Ponte Preta. O provável time do CSA, com Thiago Rodrigues no gol, Everton Silva na direita, Matheus Felipe e Lucão na zaga e o Hernandes na esquerda. Giovani, Yuri e o Gabriel no meio-campo. No ataque, Marco Túlio, Bruno Mota e Yuri Castilho. 9h30 da noite, a bola rola com transmissão de Leandro Bolles aqui na Bandeirantes, Júlio. Vamos lá analisar o duelo da Ponte Preta contra o CSA. Começa agora por você, CH, suas projeções e expectativas para a Macaca hoje, que está buscando aí a sua 3ª vitória consecutiva. Hernanes aquele? Sim. É o Siebert mesmo, é o Hernandes Siebert. Avenida, hein? Pode atacar por ali, que ali é mina. Fraco demais. Fraquíssimo. É o seguinte, mas o CSA é forte jogando em casa. E o CSA está num momento de confiança muito alto. Então, nós vamos de novo falar daquele assunto que me parece estar resolvido, né? Ganhou do Operário fora de casa, jogou contra 12. Até a arbitragem a Ponte ganhou, fora de casa, contra o Operário. Então o time tá com confiança e tá ajeitadinho, dentro das possibilidades, da limitação. Eu acho que vai ser um bom jogo, uma boa oportunidade para a Ponte ganhar mais uma fora de casa. Para mim o jogo tecnicamente se parece muito, não tem diferença técnica não. O CSA não tem um grande time, mas é um time que está como a Ponte, com moral, confiança elevada, e tudo isso traz um ingrediente muito interessante para o jogo. Eu acho que a escalação da Ponte é isso mesmo, é repetir o mais que puder, não mexer, não tem que ficar mexendo a não ser por necessidade. Então entendo que empate fora de casa é bom resultado. Na situação da Ponte de recuperação não é ruim não é jogar para empatar, é jogar com um empate embaixo do braço. Jogar para ganhar, o jogo mostra outra coisa, não é? Sem risco, inteligente, como a Ponte tem feito. Força na marcação, solidez defensiva e bola no Moisés. Esse é o grande segredo. E lá na frente tem que manter o João Veras. Tem que manter, porque vamos ver se esse gol traz um pouco mais de confiança para ele, porque ele precisa parar de tropeçar na bola, né, Júlio? Ele fez o gol legal, fez um gol de cabeça, depois fez um gol de canela, mas fez o gol. E foi ele que decidiu a partida. Vamos ver que aos poucos ele fica menos nervoso, menos ansioso e melhora a condição técnica dele, né? O restante, só mexer por necessidade, eu acho que é por aí, é um jogo possível de ser vencido com toda certeza. Agora, é jogo duro, né? Todo mundo sabe disso. Glega Zoricin, quero ouvi-lo. Nunca é fácil, né? Jogar lá no Rei Pelé é complicadíssimo. E esse time do CSA aí deu uma organizada, né, Júlio?
Você vê que ele foi lá em Belo Horizonte e ganhou do Cruzeiro. Tá empolgado com esse resultado, fora de casa, de virada, inclusive. E o treinador é o Mozart, né? Que nós todos conhecemos, um cara estrategista, da nova geração. Tem jogadores experientes nesse time. Então, é claro e óbvio que a dificuldade é enorme, né? Em todas as partidas. Nós vimos aí, ó, a Ponte enfrentou o Brasil de Pelotas, que é o último colocado, né? Tá virtualmente rebaixado. E o que aconteceu? Engrossou aí o caldo pra Ponte. A Ponte fez um gol ali no finalzinho, conquistou a vitória. Opa, beleza, maravilha, mas uma dificuldade enorme. Então, todos os jogos são difíceis. E eu não tenho dúvida de que dá pra ir lá e surpreender. Claro que dá. Acho que é uma estratégia bem definida, né? O Gilson tem feito muito bem isso nas últimas partidas. Aquele jogo contra o Operário, apesar de todas as circunstâncias, de tudo que aconteceu na partida, a Ponte conseguiu ir lá e reverter uma situação extremamente negativa dentro do jogo e venceu. Então, aproveitar esse bom momento, aproveitar a confiança que está lá em cima, a autoestima, e independente de quem vai enfrentar, se é o CSA, se é o Coritiba que é o líder, se é o Brasil de Pelotas que é o último, não tem outro. A Ponte precisa somar pontos. Precisa somar pontos. A vitória será um ótimo resultado, mas o empate eu também não descarto, não. Empatar lá, traz um pontinho para Campinas, show de bola. É assim que tem que pensar agora nesse momento. Deu uma respirada, mas ainda precisa concretizar esse bom momento. Concretizar esse bom momento. Tem aí algumas dúvidas no time, mas o Gilson tem feito as escolhas corretas. E isso é o que importa. Então eu tô confiante. Tô confiante, Júlio, num bom resultado. Seja ele empate ou seja ele vitória. Mas eu tô confiante sim. Por tudo que a Ponte tem apresentado nas últimas partidas. Antes, a Ponte fazia bons jogos, mas não ganhava, perdia, né, nos detalhes. Hoje é diferente. Hoje a Ponte tem tido boa apresentação e bons resultados. Então eu tô confiante em cima desse aspecto aí, Júlio. Atendendo aqui também aos nossos ouvintes pelo WhatsApp, torcedores da Macaca. Júlio Navalha, quantas vezes você gritou na casinha que resultou vitória da Ponte na Bezona? Caramba, essa pergunta aqui, Léo, difícil, hein? Eu narrei algumas vitórias da Ponte aí, assim como os nossos colegas, mas eu não vou lembrar de cabeça, não. Acho que foram 4 vitórias, acho. Júlio, o Brusque perdeu 3 pontos sobre o caso Celcinho. Sim, perdeu. Tá com 26 por enquanto. E hoje tem novidade no esquema tático da Ponte. 3 volantes e o Fecente centroavante. Anote aí. O Xandão tá mandando aqui. Inclusive hoje os torcedores, né, estão aí sugerindo essa escalação com 3 volantes. Desde ontem, aliás, no Bandeirantes Esportiva, muita gente falando aí que adotaria a formação de 3 volantes. Mas é improvável, né, Lupe? Até porque o João Veras correspondeu, né? Ele marcou 2 gols, um anulado e um que valeu contra o Brasil. É verdade, eu acredito que esse esquema, é porque o Gilson, né, ele sempre adotou esse esquema em algumas passagens pela Ponte Preta, e é claro que agora ele tem opções para o meio campo, tem o Iago Henrique, né, que foi contratado recentemente, o Lucas Cândido voltando aos poucos, né, com o ritmo de jogo, só que acredito que ele vai mudar muito pouco, tanto é que o Gilson bate praticamente todas as vezes nessa tecla nas coletivas, manutenção do time, entrosamento. Então eu acredito que para o jogo contra o CSA é a manutenção da equipe, apenas com uma pequena dúvida na zaga em relação ao Fábio Sanches, mas eu acredito que vai Ryan e Cleilton. O Júlio hoje no programa Bastidores do Poder estava dando uma entrevista ao doutor Torrano e a Rose perguntou se ele seria presidente da Ponte. Além dele negar, disse que pode pedir renúncia de conselheiro, Tandy Negrão. É um personagem forte aí nos bastidores da Ponte, né, Tandy? Mas... Já que citou esse assunto, a informação que tenho é essa mesmo. Ele não deve... Era um nome lá atrás, muito antes atrás da gente entrar em 2021... mas a informação que tenho é que ele não deve ser um nome de uma das chapas para o cargo de presidente. Perfeito. Eu demorei para entender um pouco a mensagem aqui, Tante. Peço perdão, mas acho que agora tá claro. O Marcelo Pimentel tá apostando o Julião Multimídia hoje da Macaca 1-0, gol do Moisés. Marcelo Pimentel, se a Ponte vencer, vamos para 11º na tabela. Opa, deixa eu fazer as contas aqui. A Ponte vai para 35, 9 vitórias...
Ela empata com o Náutico, tem 35, 9 vitórias, deixa pro saldo. Os dois têm -2, verdade. Passa o Náutico, 11ª colocação. É isso aí, Ed Camargo, o cantor. Bom dia, Júlio. A Ponte precisa acertar com o pessoal do TC10. Não estão enviando os boletos do campo e trabalham das 9 às 11, o Denner. Tá mandando aqui. Me passa aí, Denner, qual que é o teu problema aí com o TC10 que eu encaminho aqui para o departamento da Ponte Preta. Pois não, Lupi? É só em relação a isso, a Ponte divulgou hoje uma nota em relação à imprensa e torcida, né? Ela, segundo essa nota da Ponte Preta, as regras para o público, bem como os valores do ingresso, estão em fase final de ajustes e deverão ser divulgados em breve. Então, aguardando aí, até porque não tem data ainda esse duelo contra o Náutico, né? Que é o encontro novamente entre os torcedores da Ponte e o time, que deve acontecer aí depois de algumas rodadas, dia 16 de outubro, se não me engano. Então, a Ponte acabou divulgando que em breve vai detalhar todas as formas para venda de ingressos e prioridades, incluindo o sócio-torcedor. Maravilha. Júlio, na sua opinião, o Gleger era bom e o Deola era mais bonito? Manda aqui o Daphnis William. Sim. Não concordo. Não, ele tá perguntando se, na minha opinião, você era bom e se eu acho que o Deola era mais bonito que você. Eu acho que foi essa pergunta pra mim aqui. Eu acho sim, o Gleger era bom goleiro. Bom goleiro. E mais bonito que o Deola. E mais bonito que o Deola. Também acho. Não, mas você não tem que achar nada. Eu que tenho que achar, entendeu? Mas o Gleger era bom, inclusive... Pô, eu queria ter... É que eu era muito, muito novo, viu, Gleger? Queria ter visto você jogar no Corinthians aí. Mas eu vou trazer umas camisas aí pra você autografar do Cruzeiro e do Corinthians, que são os times dos meus familiares. Será um grande prazer. Família metade, Corinthians e Cruzeiro. E você jogou nos dois. Com a volta das torcidas aos estádios de Campinas, vocês, da imprensa, também poderão voltar aos jogos direto do campo. Direto do campo não, né, Lupe? Não, no gramado não. Saudade do gramado, hein? Sentir aquele cheiro de grama. Aquela resenha, né? Aquela resenha, o Ivan Quaresma olhando pra trás, perguntando quanto falta pra acabar. Aí você falava 10, aí faltava 5, aí você, ô Ivan! Aí ele não olhava, aí você entrava em desespero, que você falou errado uma informação pro cara preciosa. Aí você ficava gritando lá, 1 hora, Ivan! E nada do Ivan olhar. Você discutir com o goleiro adversário, porque no rádio, assim, a bola passa longe, mas você fala que passa perto. O cara olha pra trás e fala, semente, hein? Semente. Não teve um episódio que você não bateu boca, mas algum goleiro ficou chateado com alguma coisa que você falou? Ou foi o Marquinhos? O Michel Alves. Não é Michel Alves, é o do Guarani. Como é que chama o Alves, que tá no Fortaleza? Do Audax? Não é Alex Alves, né? Fortaleza? É. Audax, goleiro? Matheus Alves? Não é Matheus. Gabriel Alves? Também não é Gabriel. Felipe Alves. Felipe Alves. Esse que saía jogando, né, com os pés. Isso, exato. Esse aí. Nossa senhora, foi uma resenha brava ali. Ele ficou bravo porque eu falei que foi pênalti no lance. Ele mandou eu usar óculos, que eu tava cego. Aí eu não cego nada, foi pênalti, a opinião é minha. Aí começou um bate-boca ali, aí depois ele parou, porque ele viu que eu tava com mais argumentos que ele, né? Então aí... E teve uma outra história engraçada, a gente tá com tempo, rapidinho. Lembra o Michael, que tá no Flamengo, né? Ele jogava recentemente no Goiás. E aí começou ali, ele era a reserva do Goiás. E ele foi entrar. E aí todo mundo ali no campo. Pô, mas é Michael, é Michel. Aí um pegou e falou assim, eu vou Michel. Aí todo mundo foi no Michel. Eu fiquei na minha, né? Aí o goleiro do Goiás, na época, eu não lembro quem era, não era o Tadeu. Ele virou pra gente e falou assim, é Michael, não é Michel, não. Aí todo mundo teve que corrigir a informação. Pô, cara, são muitas histórias atrás do gol. Se o Marquinhos estivesse aqui, ele ia contar umas 1000. Mas teve um jogo da Ponte com o Santos, que era a Série A, que era 2017. E o Ricardo Oliveira fez o gol, o de empate, cruzamento do Lucas Lima. O Ricardo Oliveira fez o gol. Ele pulou ali a placa de publicidade pra comemorar com a torcida do Santos. E, pô, eu tava parado atrás do gol do Santos, fazendo a meta ali, pô, e eu tava no corredor. Eu achei que ele ia desviar, ele não desviou. Ricardo Oliveira me deu uma trombada que eu desloquei o ombro, cara. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Ele deu uns barrão assim. Eu fiquei com uma dor no ombro por muito tempo. Mas aí no final do jogo ele foi me procurar pra pedir desculpa. Deu uma entrevista exclusiva lá depois. Cara, espetacular. Foi muito legal. Pastor Ricardo Oliveira. E o Vanderlei de Sumaré tá dizendo que só pelo fato do Gleger ter jogado no Corinthians, ele não era bom, ele era ótimo.
E o Kleina tem que colocar o Moisés em cima do Hernandes, muito fraco, Alex. Aí tem que inverter, né? O Moisés joga do outro lado. Bom, Lupe, daqui a pouco você volta com mais informações da Macaca, combinado? E também estarei na tela da Band com mais informações da Macaca, Júlio. Agora são 12 horas e 21 minutos. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo, Atlético Mineiro empatou com o Palmeiras 1-1 na semifinal da Libertadores e pelo gol fora de casa, o Verdão se classificou. Inclusive, vamos ouvir já os gols desse jogo. O Eduardo Vargas marcou 6 minutos do segundo tempo e o Palmeiras marcou com o Dudu aos 22 do segundo tempo, gol da classificação ontem no Mineirão. Vilmar Roldan, da Colômbia, foi quem apitou o jogo. O Palmeiras agora espera o vencedor do confronto entre Barcelona e Flamengo. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo, diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais: e-mail brasitone@brasitone.com.br, WhatsApp 19981944285, telefone 1932024000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só que põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros tem rede balançando. É bola! Olha o Verão, já ganhou a primeira, tá na área, rolou, vai pintar a mão do Palmeiras, mergulhou, Dudu tocou! Gol! Extraordinária do Verão, inteligência única e pura do Verão. Ele ganha na velocidade, erga a cabeça, ganha na dividida de corpo e cruza na pequena área na medida, com consciência. Verão, no primeiro lance dele no jogo, ele cruza, o Dudu na pequena área mergulha de carrinho para empatar o jogo e neste momento colocar o Palmeiras na final da Libertadores da América. Dudu predestinado, Verão, a diferença em um lance só no jogo, o primeiro e único lance dele no jogo, com emoção maior do futebol, e essa emoção, e pode dar 70% do gol pro Verão, 70% do gol pro Verão, no gol do Dudu. Essa emoção, Verão, essa emoção, Dudu, que você proporciona à torcida do Verdão. Agora
Palmeiras 1, Atlético Mineiro também 1. E esse placar leva o verde à final da Libertadores da América. O detalhe é todo o seu design, Vini. Detalhe pro cartão amarelo, bobo do Nathan Silva na primeira etapa, que agora fez uma grande dificuldade pro zagueiro do Galo, que não pôde fazer a falta, com o risco de ser expulso. O Verón fez o que quis, tirou pra dançar o zagueiro do Galo, e aí só rolou pra dentro da área. A bola passou por toda a meta do Everson e o Dudu se jogou nela. Atleta do elenco com mais jogos, mais vitórias, mais gols, mais assistências. É o artilheiro do Palmeiras no século com 72 gols. Tudo empatado no Mineirão. Um pro Atlético, também para o Palmeiras. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Vera Cruz. Um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Vera Cruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, conjunções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Vera Cruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Muito bem, vamos aos destaques finais aqui no Nossa Área. Começamos com Guarani, Marcos Luiz. Bem, Júlio, só lembrando que Carlão, que era dúvida, treinou normalmente com o grupo do Guarani e deve ser titular esta noite contra o Cruzeiro às 19 horas no estádio Brinco de Ouro. O Bugre, que vem de derrota no campeonato para o Curitiba. Provável Guarani, Rafael Martins no gol, Matheus Ludic na lateral direita, Thales ou Carlão, Ronaldo Alves e Bidu, o capitão Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis, Bruno Sávio, Júnior Todinho e Júlio César. E agora o destaque final da Ponte Preta, Antônio Lupe. Tá legal, Júlio, e a Ponte Preta entra em campo às 9h30 da noite para enfrentar o CSA. Macaca vai em busca da sua segunda vitória como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro e tenta emplacar a terceira vitória consecutiva para continuar ainda mais distante do Z4 da competição. Gilson Kleina não confirmou a equipe, mas André Luiz deve voltar ao meio-campo e na zaga, Ryan deve ser mantido ao lado do Cleilton. Fábio Sanches também é uma possibilidade para o setor defensivo. 9h30 da noite, a bola rola no estádio Rei Pelé, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Júlio. Muito bem, encerramos aqui o nosso programa de hoje. Vem a edição nacional com Elia Júnior e toda a equipe da Bandeirantes. Volta às 5 horas com Bandeirantes Esportiva. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Agora é na grande área. Nossa Área Brasil. No ar, Elia Júnior. Lá vamos nós! A partir de agora estamos unindo a maior e melhor rede de rádios do Brasil.
Esta é a rede Bandeirantes de rádios unida para que você tenha a melhor informação esportiva. E que quarta-feira é essa? Expectativa para o Flamengo, que pode ser mais um finalista e será mais um finalista da Copa Libertadores. Flamengo em Guayaquil, na primeira partida disputada no Maracanã, venceu o Barcelona por 2-0 e hoje com time completo, renovado.